presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, afirmou que o volume de processos enfrentado pela Corte representa um trabalho hercúleo. Também se enfia em tudo quanto é jeito. Durante visita ao Tribunal Constitucional de Angola, Fachin disse que cada ministro do STF recebe cerca de 1.000 novos processos por mês. O ministro também anunciou a criação de uma rede de cortes constitucionais da América Latina, do Caribe e da Península Ibérica. Em aula magna, promovida pelo tribunal, Fachin também defendeu a independência do sistema judiciário, do Poder Judiciário. Vamos ouvir. Independência não significa irresponsabilidade e tampouco significa infalibilidade. Juízes erram, tribunais erram, cortes constitucionais erram. A independência judicial não pode servir como escudo contra a transparência, contra a crítica, contra a responsabilização. Fachin ainda destacou as garantias institucionais da magistratura. Vamos acompanhar. Por isso, existem a estabilidade no cargo, a inamovibilidade, a irredutibilidade de subsídios, a autonomia administrativa, a autonomia orçamentária. Essas garantias não existem para criar uma magistratura distante da sociedade. Essas garantias existem para permitir uma magistratura capaz de dizer o direito, mesmo quando dizer o direito tem um alto preço. Marcelo, você é da área do direito, então, tomando a primeira fala do Fachin, que ele menciona que o juiz erra e que os tribunais erram e tal, o problema é quando erram sempre contra uma parte, né? E não erram contra... É aquele restaurante que sempre erra cobrando a mais ou querendo cobrar mais, nunca menos. Então, um erro bastante questionável. Mas a conformação dos tribunais determina que tem um juiz em primeira instância que aplica a sentença e que se ele errar, vai para a segunda instância, que são 3 juízes, e que se eles errarem, vai para uma terceira instância, que aí já não verifica provas, documentais ou testemunhais e verifica se se cumpriu o devido processo legal. 5 juízes. E aí, se não prospera, vai para o STF. A primeira recomendação que Fachin deveria fazer é a Lindenberg Faria. Falei, cara, para de mandar coisa aqui. Estou cansado de receber as tuas coisas aqui. Porque o cara manda, parece o estagiário do STF. Manda. Mas aí a pergunta, Marcelo, e logicamente se sinta livre para o resto do comentário, mas se erra o Supremo Tribunal Federal, apelamos a quem? Pergunta de milhões. Ao Papa. Ao Papa. Na verdade, a grande tristeza que eu vejo como advogado, e aí eu acho que é essa mesma frustração da magistratura, é que a magistratura brasileira trabalha muito, acerta muito, né? Nós temos excepcionais juízes, tanto de primeira quanto de segunda instância, mas o que a gente está percebendo é a história do exemplo. Quando a gente traz essa visão para a Suprema Corte, a gente vê que não existe mais uma decisão política, né? Aliás, não existe mais uma decisão jurídica. 90% das decisões da Suprema Corte brasileira, elas são políticas. Então, você vê um processo, né, que ele vem desde a primeira instância em uma determinada direção, que é aquela direção da jurisprudência, né, das decisões anteriores, todas na mesma linha, chega no Supremo Tribunal Federal, a gente vê uma mudança completa, inclusive contra decisões do próprio ministro que é relator. Então, a gente não tem mais sequer a possibilidade de estabelecer o seguinte: qual é a possibilidade de ganho dessa ação? Não sei. Mesmo porque hoje Brasília funciona da seguinte forma: o Supremo Tribunal Federal só julga de acordo com os advogados que estão no caso. Hoje, por mais impressionante que possa parecer, a gente tem os advogados que vivem de lobby, né? Isso virou Advocacy. Isso virou uma nova área da advocacia. É uma coisa absurda. O que a gente precisa é
fazer uma boa defesa, fazer uma boa sustentação oral, fazer uma boa análise do direito, e hoje nada disso no Supremo Tribunal vale mais. O que vale ali é o contato político. Sim. O contato político, então, passou a ter muito valor. E a gente vê, né, alguns desembargadores ou alguns ministros questionando, mas R$100 mil é muito pouco, porque, como você mesmo disse, né, cada ministro do Supremo recebe mais de 1.000 processos por mês. O que eu vejo, o que eu percebo é o seguinte, será que eles estão ali por obrigação? Será que eles não podem empreender? Será que eles não podem ir para a advocacia ou então montar uma loja? Mas para ninguém isso que está ali... Mas eles deveriam sair para fazer isso. Deveriam, né? Então, ou seja, na verdade, ali aquele cargo é um cargo que tem um limite constitucional de salário. E aí a gente continua brigando por penduricalhos, que é um absurdo. Existe um limite, o limite é X% do salário do ministro, salário seco. E aí você cria o auxílio terno, o auxílio filho, o auxílio carro, o auxílio paletó, o auxílio gravata. E aí, né, um desembargador passa a ganhar R$300 mil por mês. Ou seja, então se ele quer empreender, se ele quer ganhar muito, que ele vá para a iniciativa privada. Claro. Ninguém está segurando ele ali não. Né? Então o que eu acho é que a gente precisa de ter realmente uma nova forma de controle. Já que o Fachin não consegue, né, sequer julgar os ministros, porque ali não existe nenhum tipo de previsibilidade para isso, exceto se o procurador-geral, que está cá para nós no meio da corja toda, né, e nunca vai fazer isso. E nunca aconteceu, né? Isso. Que nunca aconteceu. Fora essa possibilidade, eles nunca vão ser julgados. Então, quando você me pergunta, onde é que nós vamos recorrer? Infelizmente, a resposta é para o Papa. E é uma tristeza a gente continuar vendo, né, o nosso judiciário cada vez mais desmoralizado. Não só no Brasil pelo povo, que já não acredita mais na nossa Suprema Corte, como também pelo judiciário dos outros países, como no caso da Itália, como no caso da Espanha, como no caso dos Estados Unidos. Ou seja, o judiciário brasileiro está virando motivo de chacota internacional. Mas, João, para que você vai se preocupar por um salário de 46, ou sei lá quanto, se tem grana que não acaba mais? E não são deles, são das esposas, dos irmãos. Porque, se tiver muito processo, deixa de ir no Roda Viva, para de escrever no Twitter, aí vai ter mais tempo de fazer o que deveria fazer. Mas hoje virou um balcão de negócio. Cara, é o poder, não é o dinheiro. Porque alguém que tem 80 milhões de reais, é uma conta simples, 80 milhões de reais colocado numa aplicação sem nenhum risco, hoje te dá tranquilamente 800 mil por mês. 800 mil reais por mês. Cara, 800 mil reais, pô, mas dá para fazer muita coisa, não precisa mais trabalhar. Uma pessoa que tem isso, se não quiser, não precisa mais trabalhar. Mas aí é pelo poder, é a caneta, eu mando, não estou preocupado com o dinheiro. Está aqui, ó, eu tiro um, ponho outro, faço o que eu quiser e ninguém me investiga. Então, como que a gente faz? Não, e você vê que a pessoa coloca a toga, né, aquela capinha do Batman lá do juiz, opera-se uma transformação, passa a ser extremamente corporativista, né? Ali fala sempre em nome do grupo, né? Quando você, igual o caso do Alexandre de Moraes no exterior, nos Estados Unidos, que ele vira o STF, né? Então eu tenho que defender ele porque ele é o STF. O Fachin, até aqui na matéria da Revista Oeste, que é assinada pela Luana Viana, ele deu essas declarações numa aula magna em Angola, né? Que como eles adoram palestrar, né? Que não compete, às vezes, de forma alguma, ficar falando sobre isso. E o Fachin é só esses pastéis de vento, como sempre, né? Ele que criou a história da desordem informacional lá para barrar o documentário da Brasil Paralelo. E o Fachin, ele é Lula, né? Isso ninguém tem dúvida alguma. Fachin é Lula e Lula é Fachin mais um militante no Supremo, ainda que ele tenha titulações para estar no Supremo, ao contrário de outros, ele estaria muito aquém como um jurista brilhante, né, de alta prateleira, para ser indicado para o Supremo, que é o que se espera para indicar alguém para o Supremo. E ele estava lá falando sobre uma articulação entre as cortes supremas, né? Sempre esse papo de político, né? Que uma corte do Brasil vai fazer articulação contra as cortes, uma coisa que não faz sentido algum, né? Mas eu enxergo também uma falha muito grande dos juízes, entendo assim como o Marcelo falou que existem grandes juízes no Brasil, a gente indo nos tribunais, a gente observa vários juízes bem técnicos, né? Que sabem do assunto, e especula-se, até muitos falam que grande parte deles são conservadores, né?
Mas assim, a gente nunca vê uma sinalização do Poder Judiciário para a sociedade. Um exemplo claro seria, vamos abrir mão das férias de 60 dias, porque não faz sentido nós sermos privilegiados de ter 60 dias de férias, e o Brasil inteiro não. Seria só um gesto que não impactaria em nada na vida deles, mas seria um gesto, os juízes se manifestando, promotores, realmente, cara, não faz sentido, né? A gente é tão especial assim para ter 2 meses de férias, a gente está na escola, né? A gente é estudante, não faz sentido, mas nunca vem uma sinalização, pelo contrário, né? Eles colecionam declarações, né? Que depois todo mundo tira sarro, né? Às vezes o juiz falando, pô, a gente ganha muito mal aqui, 40, 50 mil, tem a gasolina, né? É uma mixaria, eu não me mexo por isso. Aí, tanto que eles banalizaram com os penduricalhos salários acima de 100 mil. É banal já nos tribunais. Então, assim, é um poder que está acima dos demais e ele não tem contrapeso. Nunca tem o contrafreio, né? Porque o Senado que vai fazer não faz. A Câmara acaba sempre votando a favor dos penduricalhos, porque depois vai ser julgado por eles. Então, é um sistema que assim, ele está totalmente corrompido. E não existe freio de arrumação. A gente imagina, não, vamos voltar a cumprir a lei e vai todo mundo voltar a brincar, o Flávio Dino, o Fachin. Não, eles vão continuar sendo militantes em carreiras de Estado. E como o Marcelo disse, esse exemplo irradia para baixo. A gente começa a ver cada vez mais absurdos decorrente de um sistema que se o juiz pratica alguma barbaridade, algum crime, a decisão é, vai para casa com salário. Então não tem como levar a sério o poder judiciário, né? Está fazendo um salário integral. Estou querendo descansar. Então vou roubar alguma coisa que se for pego me manda para casa e me paga um salário. E tá tudo bem, é uma vergonha. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.